fortaleça aos seus irmãos e apacente as minhas ovelhas. De certa forma, estas duas frases resumem aquela incumbência que o Senhor Jesus deu ao seu discípulo Pedro. Bom, este é o estudo bíblico semanal da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre, que hoje vai abordar a segunda parte do estudo relacionado com o personagem Pedro, o discípulo do Senhor Jesus. Na semana passada nós abordamos mais a vida pessoal do apóstolo Pedro, sua origem, onde ele nasceu, onde ele viveu, como era a sua vida familiar, seu chamado para ser discípulo de Jesus, e também lembramos aqueles principais eventos que envolveram o discípulo Pedro naqueles 3 anos em que ele, junto com os demais discípulos, andou com o Senhor Jesus. Hoje nós queremos olhar mais a missão que Pedro recebeu. Ainda antes da crucificação e morte de Jesus, mas também após a sua ressurreição. Em 2 momentos, o Senhor Jesus entrega uma importante missão ao seu discípulo Pedro, que então é enviado para uma importante missão. É importante lembrar que com a prisão do Senhor Jesus, os discípulos entraram em crise, e muito especialmente Pedro. A partir de todos aqueles fatos que envolveram Pedro, especialmente aquele momento em que ele negou o seu mestre, isso provocou nele uma grande crise, e todos os demais também entraram em crise. E é importante ter isso diante de nós. O Senhor Jesus, ainda antes de ser preso, ele se dirigiu a Pedro, muito diretamente ao discípulo Pedro. Lucas registra isso em Lucas capítulo 22, verso 31 e 32. Lá está escrito assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Satanás pediu para peneirar vocês. E é uma situação muito parecida com aquela que Jó enfrentou. Porque lá também está escrito que Satanás pediu licença a Deus para testar, para provar Jó. E aqui também o Senhor Jesus diz que Satanás pediu para peneirar vocês. Mas Jesus faz uma observação importante: eu orei por você. Eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E agora Jesus adianta a missão que Pedro receberia. Você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Fortaleça os seus irmãos. Gravemos isso. E o outro momento, então, acontece após a ressurreição de Jesus, quando ele encontra os seus discípulos lá na Galileia. E quando o Senhor tem uma conversa muito especial com o seu discípulo Pedro. Pedro, que havia negado 3 vezes o seu mestre, agora ouve 3 vezes a pergunta que Jesus lhe dirige: Simão, filho de João, tu me amas? Tu me amas mais do que estes outros me amam? Simão, tu me amas? E diante da resposta de Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus sempre lhe dizia: pastoreie as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Então ali está resumida a missão que o discípulo Pedro recebe. Cuida do rebanho do Senhor Jesus, fortalece os irmãos. E aí nós podemos ver que na atuação de Pedro após a ascensão do Senhor Jesus, isso fica evidente. Porque Pedro exerce uma liderança especial na missão da igreja. E isso começa logo depois da ascensão de Jesus.
O livro de Atos dos Apóstolos, e vocês podem acompanhar, ele destaca isso. Qual é o primeiro momento assim mais significativo depois da ascensão de Jesus? É o momento em que é escolhido o substituto de Judas. E então em Atos 1:13 está escrito: naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura. E aí ele citou a Escritura, que um outro deveria ocupar o seu encargo. Está lá no Salmo 109. Alguém outro deveria ocupar o encargo deixado por Judas. E então é promovida a eleição do substituto, e a escolha recai sobre Matias. Mas quem toma essa iniciativa, quem inicia isso, é Pedro, o discípulo do Senhor Jesus. Logo na sequência, nós temos então o evento do Pentecostes, aquele momento em que uma grande multidão se ajuntou em Jerusalém, naquele momento histórico em que o Espírito Santo se manifestou de modo visível, com línguas como que de fogo, pousando sobre os seguidores de Jesus, e os apóstolos recebendo então poder e autoridade para anunciar a palavra, a mensagem de Jesus nas mais diferentes línguas. Então também a iniciativa é de Pedro. Está lá em Atos 2:14. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. E aí ele anuncia Jesus, o caminho, a verdade e a vida, mostrando que em Jesus nós temos o perdão e a garantia da vida eterna. E diante da pregação de Pedro, e aí é importante lembrar que ao olhar o capítulo 2, nós sempre vamos ver que Pedro parte das situações do Antigo Testamento para então anunciar: Jesus é o cumprimento de todas as profecias. Isso é muito importante considerar. E diante da pregação de Pedro, as pessoas reagem e perguntam: o que devemos fazer? E novamente Pedro orienta os irmãos dizendo: arrependam-se. Está em Atos 2:38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E nós sabemos o desfecho do Pentecostes, ocasião em que aproximadamente 3.000 pessoas confessaram a fé e foram batizadas, havendo um acréscimo significativo no grupo de cristãos naquele dia. A sequência da vida da igreja em Jerusalém continua. O capítulo 3 relata que Pedro e João se dirigiram ao templo para orar. E quando chegaram na porta do templo, se depararam com um homem coxo, paralítico, que estava lá pedindo esmolas. E então o texto bíblico relata, capítulo 3, verso 5, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando então na mão daquele paralítico, Pedro o levantou e ele começou a andar. Imaginem a repercussão disso em Jerusalém, especialmente junto às autoridades religiosas da antiga aliança. Isso provocou ciúmes e reações da parte das autoridades. E Pedro e João então entraram no templo e aquele homem os acompanhava, e eles continuaram anunciando Jesus. E o capítulo 4 de Atos então nos mostra que enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, especialmente os saduceus que não acreditavam na ressurreição, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dos mortos. E eles prenderam Pedro e João.
Só que o número dos seguidores de Jesus crescia, e o verso 4 lembra que o número destes seguidores subiu a quase 5.000 pessoas. No dia seguinte, Pedro e João são chamados perante as autoridades, e a pergunta é: escuta, com que autoridade, Pedro e João, vocês fazem estas coisas? Com quem, de onde vocês recebem a autoridade? E aí mais uma vez Pedro anuncia, está lá no verso 11, e Pedro se dirige aos líderes religiosos e diz: esse Jesus é pedra, que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, mais uma vez, as autoridades proíbem Pedro e João de falar no nome de Jesus. E a reação deles é uma só, está lá no verso 20. Pois não podemos deixar de falar nas coisas que nós vimos e ouvimos. Então, assim, primeiros momentos impactantes, onde Pedro mostra a sua liderança, a sua firmeza de fé no cumprimento da missão recebida do seu Salvador. Quando nós vamos um pouco mais adiante, lá para o capítulo 9, então muitas coisas já aconteceram. Nesse intervalo, a perseguição aos cristãos teve início, Estevão já tinha sido morto, e os apóstolos também foram espalhados pela perseguição, e eles também se dirigiam às mais diferentes localidades para anunciar Jesus, o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 9, mais para o final do capítulo 9, nos é dito então que a igreja nesse momento tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E aí Pedro, ele está numa cidade chamada Lida, e lá ele encontrou um homem chamado Enéas. E este Enéas havia 8 anos que estava na cama, jazia de cama, porque era paralítico. Está lá em Atos 9:34. Então Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você, levante-se e arrume a sua cama. E mais uma vez, alguém que estava paralítico anda. Então estes sinais que também Pedro realiza, conforme a promessa de Jesus, que eles iriam acompanhá-los, esses sinais, eles fortalecem a mensagem, dão credibilidade à mensagem por eles proclamada. E todos os habitantes de Lida se converteram ao Senhor, diz o texto bíblico. Mas aí na sequência um fato mais impactante que acontece na cidade de Jope, onde havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas, e ela era notável pelas obras que ela fazia, só que ela adoeceu gravemente e faleceu. E aí mandaram chamar Pedro, e Pedro foi até Jope, e diz o verso 40 do capítulo 9, mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. E Pedro, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. Notável esse milagre que o Senhor Jesus realizou também a partir da oração de Pedro. Capítulo 10 agora mostra um outro fato onde Pedro foi muito importante. Havia um centurião romano, um comandante do exército romano chamado Cornélio, e este homem teve uma visão. Nos é dito aqui que ele teve uma visão, e nessa visão ele viu claramente um anjo. Vejam, ele era um romano que vivia lá, portanto não era do povo de Israel. E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus.
Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. E ao mesmo tempo, lá em Jope, o que acontece? Pedro também teve uma visão. Aquela visão daquele lençol que descia do céu, cheio de animais, e uma voz que lhe dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pegue destes animais e coma. E Pedro então lhe respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Então havia uma série de restrições sobre que animais era possível, ou de que animais era possível se alimentar. Então, diante daqueles numerosos animais dentro daquele lençol que Pedro via, ele reagiu e disse: não posso comer esses animais. E aí a voz lhe dizia: Pedro, não considere impuro o que Deus purificou. Bom, o propósito desta visão não era simplesmente em relação à comida, mas era no sentido de que Pedro não considerasse impuros aqueles que não eram do povo de Israel. E imediatamente após esta visão, alguém chamou Pedro e lhe disse: olha, tem aqui 3 homens, está em Atos 10, 19, estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se e desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. E são aqueles mensageiros que vieram da parte de Cornélio, pedindo que Pedro fosse até lá. E Pedro os acompanha e ele chega até a casa de Cornélio. E aí, entrando onde havia muita gente reunida, Pedro diz assim: isso é bem importante. Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? E então Cornélio expõe a visão que ele teve. E Pedro, então, de certa forma, conclui este assunto dizendo o seguinte, a partir do verso 34. Então Pedro começou a falar, ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então observem a importância de Pedro nesse contexto. Será que o evangelho também é para os não-judeus? Será que todos têm em Jesus o Salvador? Esta dúvida assaltava também os discípulos de Jesus. E aqui Cornélio é bem importante, no sentido de mostrar de que Jesus é o Senhor de todos e ele veio para salvar todos. Tem ainda um outro lance que eu quero rapidamente destacar, que Pedro também depois foi preso pelo rei Herodes, porque Herodes viu que se ele perseguia os cristãos, isso agradava as lideranças judaicas. E ele foi preso, mas um anjo o libertou. E está no capítulo 12. E ele saindo, ficou como que saber o que eu faço, para onde eu vou. Aí ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. E aí quando Pedro bateu na porta, lá no portão pedindo entrada, a empregada saiu, e aí ela ficou tão assustada que Pedro estava lá, que ela fechou a porta e entrou novamente, até que depois ele é acolhido lá na casa de Maria, mãe de João Marcos. Mas esse detalhe, enquanto a igreja estava orando,
Deus estava agindo e ele libertou Pedro. A importância da oração da igreja. E eu esqueci de mencionar antes, né, como foi significativo Jesus dizer para Pedro: eu vou orar por você. Então, a importância da oração no contexto da vida e do trabalho da igreja. É muito importante considerarmos isso. Mas o Senhor Jesus também teve, ou melhor, Pedro também teve uma importância muito grande numa controvérsia que surgiu logo no início da vida e do trabalho da igreja. Porque muitos judeus que se converteram ao cristianismo, eles entendiam que os gentios que não praticavam a circuncisão, para serem cristãos, também deveriam ser circuncidados. E então está escrito lá no capítulo 15, alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos. Em Antioquia, na Síria, né, era uma igreja sobretudo de pessoas que não tinham origem judaica. E aí esses líderes diziam: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Agora imaginem o problema, né, que isso causou na vida da igreja. E esse assunto então é levado para os apóstolos em Jerusalém. E verso 7 diz que houve grande debate sobre esse assunto. Mas novamente Pedro se levantou. E ele disse assim, entre outras coisas: por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? E aí ele disse: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles, como aqueles que não forem circuncidados. Então Pedro mostra que não é a antiga aliança, ela não é exigida dos novos convertidos. É uma prática do judaísmo, mas os novos cristãos, para serem cristãos, não precisam assumir todas as práticas dos demais. Então a importância de Pedro também, nestes momentos de conflito que surgiram no início da igreja cristã. Muito bem, mas é importante também lembrar que Jesus, quando entregou a missão a Pedro, Jesus também falou da morte de Pedro. E é importante destacar isso também. Depois daquelas 3 perguntas que o Senhor fez a Pedro: tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas? No final Deus lhe disse assim: Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando você era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. E Pedro tinha isso em mente, tanto é que numa das suas epístolas, na segunda epístola, Pedro aborda isso. E ele menciona isso lá aos cristãos a quem ele se dirige. Segundo Pedro, versos 14 e 15. Aqui estou em 1 Pedro. Segundo Pedro, capítulo 2, versos 14 e 15. Eu estou achando aqui, desculpem. É 2 Pedro 1, 14 e 15. Lá está escrito assim: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, referindo-se ao seu corpo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, né? Eu estou ciente de que em breve eu vou morrer, certo de que estou para deixar este meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou.
Então Pedro tinha consciência disso, né? Até do martírio que ele iria sofrer. Muito bem, e como ele consolou os irmãos? Aí tem as duas epístolas que Pedro dirigiu, muito especialmente aos cristãos que viviam naquela região, na época chamada simplesmente de Ásia Menor. Compreende hoje mais ou menos o território da Turquia. Havia muitas igrejas lá e havia muitos recém-convertidos entre os gentios e cristãos que agora também passavam por provações, que estavam como que dispersos e que precisavam de orientação e de direção, e precisavam ser animados, confortados, encorajados, firmados na fé. Então aí Pedro dirige duas epístolas, provavelmente aos mesmos destinatários, mas duas epístolas onde então ele tenta animar, reanimar e fortalecer estes irmãos, como disse, muitos deles recém-convertidos. E aí nas epístolas nós encontramos aquelas palavras que nós conhecemos e aí podemos entender o significado delas. Quando Pedro diz, olha, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Vocês precisam do Evangelho para crescerem, assim como uma criança pequena precisa do leite. Mas Pedro os anima também dizendo, olha, vocês são geração eleita, são sacerdotes do rei, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as boas notícias daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Pedro também os animava ao amor fraternal, conforme o capítulo 3. Tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, refreiem a língua do mal. E diante das ameaças que eles sofriam, Pedro os animava dizendo, não tenham medo das ameaças, capítulo 3, verso 14. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Ele também os encoraja dizendo, capítulo 4, verso 12, não estranhem um fogo que surge no meio de vocês, destinado a prová-los, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. E ainda que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão ou malfeitor. Também aos líderes da igreja lá daquela região, Pedro dizia, pastoreiem o rebanho de Deus entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores, mas sendo exemplos para o rebanho. E a todos, Pedro diz, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. E assim por diante. Na segunda carta, Pedro chama uma atenção muito especial aos cristãos de lá, sobre os falsos mestres que estavam surgindo dentro da igreja, os falsos profetas, e então ele chama a atenção, ele adverte, consola, mas diz, cuidado, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também falsos mestres há entre vocês, e eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, e muitos seguirão as suas práticas.
Então Pedro adverte bem a igreja para que tenham cuidado com os falsos ensinadores. Muitos diziam, e Pedro aborda isso no capítulo 3, essa história de que Jesus um dia vai voltar, de que Deus criou, Jesus salvou e que um dia ele vai voltar, eu acho que isso é lorota, né? Muitos diziam assim. Por quê? Porque eles afirmavam assim: olha, desde que os nossos pais morreram, tudo continua igual, não mudou nada, não aconteceu nada. Então, eu acho que essa história de volta de Jesus não faz sentido. Esse era ensino que surgia dentro da igreja. Então Pedro, e com isso eu quero concluir, Pedro diz: antes de tudo saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. E aí Pedro orientou dizendo: há uma coisa, amados irmãos, que vocês não devem esquecer. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e todas as obras que nela existem desaparecerão. E o verso 13: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra onde habita justiça. Então Pedro, no seu consolo, no seu encorajamento e ânimo aos irmãos, ele deixa claro: sim, virão provações, mas o Senhor está com vocês. Ele vai voltar. Este mundo material também vai terminar, mas nós aguardamos novo céu e nova terra. Aí o grande consolo dos cristãos, Pedro então os projeta para a eternidade. Sim, Pedro também no final foi martirizado. Nós não temos assim muitos detalhes sobre a morte do Senhor Jesus. A tradição diz que ele também foi crucificado, que era uma prática, uma pena de morte naquele tempo, mas segundo a tradição, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, né? Não igual ao seu mestre Jesus. Isso é tradição, né? Isso não é afirmação bíblica, não temos assim clareza e exatidão sobre isso. Mas, enfim, assim aconteceu a sua morte. Irmãos e irmãos, obrigado por acompanharem esta reflexão. E eu peço a Deus que, ao olharmos para Pedro, para aquilo que o Senhor Jesus entregou para Pedro, que nós também sejamos animados pela persistência e pela perseverança de Pedro. Que Deus abençoe a sua vida, lhe fortaleça na fé e também no amor cristão. Grande abraço, até o próximo estudo da próxima semana.